Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Acabou agora há pouco em São Paulo, Corinthians 0 e Vasco 0. O Vasco deu um grande passo para o sonho do bicampeonato da Copa do Brasil se concretizar. Jogou muito mais que o Corinthians. Se tivesse que ter um vencedor nessa partida, não é por causa de camisa não, mas seria o Vasco. A gente em campo viu um time muito mais organizado, um time bem posicionado, um time seguro das suas ações, um time determinado e, acima de tudo, corajoso, que é o que o Fernando Diniz estava propondo para esse grupo. Ter luta e coragem caminhando juntos aí e, no final, as coisas iam se concretizar. E se concretizou, o Vasco fez um bom jogo, poderia ter saído de campo com a vitória. O empate não foi ruim, óbvio que se tivesse um vencedor, esse seria o Vasco. O Vasco voltaria para o Rio de Janeiro com uma baita de uma vantagem. Mas a vantagem agora é aproveitar o fator casa, o fator torcida, um Maracanã lotado para a gente aqui fazer a festa, porque o Vasco tem que jogar bola, jogar o que sabe, jogando o que sabe, focado aí, redobrar o seu foco e concentrado, eu não tenho dúvida de que o Vasco, no final das contas, vai ser o vitorioso. Tá tudo em aberto, o Corinthians também tem bons jogadores, bons valores individuais, tem um técnico muito experiente, que é o Dorival Júnior, que já esteve aqui lá de cá, então por isso é um time perigoso. Não tem essa de cantar vitória, porque o Vasco conseguiu uma vantagem aí de não ter perdido e de ter voltado vivo aqui para o Rio de Janeiro. Eu estou dizendo que o Vasco tem condições amplas, porque jogou bola, jogou futebol, jogou muito mais que o Corinthians e vai jogar agora em casa, aqui no Maracanã, apoiado e com um mental muito bom, um mental aí lá em cima de excelência, que é o que o Diniz vem trabalhando aí com o seu elenco nesses últimos dias. A minha maior preocupação nessa partida de hoje, meus amigos, era a oscilação do time, porque é um time que às vezes faz duas belas partidas e depois perde e é uma sequência negativa. Contra o Fluminense aconteceu isso. O Vasco fez uma bela partida, venceu a equipe do Fluminense, chegou no segundo jogo, perdeu o jogo, jogou menos do que do primeiro jogo e perdeu. E agora havia esse temor do Vasco, que vai jogar fora de casa. Os últimos resultados fora de casa, pelo menos pelo Campeonato Brasileiro, foram muito ruins. E como é que ia se comportar o Vasco? Até porque o Corinthians tem um histórico positivo contra o Vasco, inclusive em eliminatórios. Então havia esse temor de que o Vasco não ganha na Neoquímica e tal, que poderia ser surpreendido. Se o Vasco perdesse hoje de 2-3, praticamente já era. Então o Vasco conseguiu sair vivo sim, sobreviver lá em São Paulo e volta para o Rio de Janeiro com amplas condições de decidir em casa a Copa do Brasil e ganhar, e vencer, e a gente poder aí tirar esse grito que está engasgado, o grito da alegria que o torcedor do Vasco está precisando, né? Depois de anos e anos sem uma grande conquista, e principalmente na Copa do Brasil, que foi em 2011, com aquele time do Ricardo Gomes. Enfim, meus amigos, eu gostei muito do Vasco nessa partida de hoje. Um Vasco muito determinado, né? Um Vasco que ocupou bem os espaços, poderia ter aproveitado as oportunidades, a bola bateu na trave, ali naquela cabeçada do Barros, teve outras possibilidades de ataque, mas o Vasco também não quis se expor muito também, porque se fosse muito para frente, poderia ser surpreendido pelo Corinthians. Já do lado do Corinthians eu não vi muita coisa assim. No primeiro tempo eu acho até que o Corinthians deu mais chutes a gol do que no segundo. Então, de uma maneira geral, o Vasco controlou bem a partida, soube dosar bem a partida, soube ocupar os espaços. Bela partida do Barros ali, né, do Thiago Mendes, ocupando bem os espaços, arrancadas do Andrés Gomes por ali, se mostrando bem seguro. A zaga também ficou muito bem postada ali. Enfim, um Ryan com muita responsabilidade de ser aquele definidor, e teve até a possibilidade, mas o gol foi anulado porque estava realmente impedido. E o time do Corinthians naquela, né, de aproveitar as suas principais peças, seus pilares, como o holandês, o Depay,
lá na frente o Yuri Alberto também, né? Então, enfim, o Corinthians tentou ali aproveitar seus principais peças para fazer prevalecer a sua hegemonia na Neoquímica Arena, mas não conseguiu. O Vasco foi superior o jogo todo, teve um jogo nas mãos, seguro, e pouco deu medo aí do Corinthians chegar na área do Vasco. Enfim, o trabalho do Fernando Diniz foi um trabalho em silêncio, né? Do outro lado, a gente viu muita falácia, como eu falei, muita falácia, muito torcedor, muita gente desdenhando do Vasco, e o Vasco agiu em silêncio, trabalhou o mental, como eu falei hoje, trabalhou a parte tática e fez um jogo perfeito dentro daquele contexto que é a Copa do Brasil, que são 180 minutos. 90 minutos já passou. Agora são mais 90 minutos, só que esses 90 minutos no Maracanã, numa casa lotada, ingressos esgotados, e a torcida do Vasco sedenta por um título, querendo salvar o ano, querendo fechar o ano aí com um baita título, que daria um passaporte aí, ó, carimbado para Libertadores. Ou seja, o Vasco queria duas coisas ao mesmo tempo: a Copa do Brasil e ao mesmo tempo a sua vaga garantida na Libertadores 2026, que seria um ganho muito, muito considerável. Enfim, jogo de volta, meus amigos, é manter a calma, a tranquilidade, foco redobrado. O Vasco consciente, não tem nada ganho, como eu já disse. São as peças que o Vasco tem trabalharem aí em prol do Vasco. Um time unido, um time agrupado, um time coeso, marcando em cima, não vacilando. O Corinthians tem seus valores individuais, tem as suas cabeçadas nas bolas paradas também, como seus pontos fortes, mas o Vasco tem totais condições de vencer a equipe do Corinthians no tempo normal, não nas penalidades. Então, foco redobrado, foco concentrado. Mas eu gostei do Vasco hoje. E agora eu gostaria de ouvir você. Tá confiante para domingo? Tá com esse grito entalado? Acredita que o sonho vai se concretizar? Então, ó, comente aí e bora dormir feliz, que amanhã tem mais treinamento aí do Vasco, voltando ao Rio e com foco para domingo. Até lá, meus amigos, um grande abraço e saudações vascaínas.